Acho que tem que levantar um pouquinho. Tá ótimo. Boa noite a todos. Antes de estar aqui, eu pensei num texto para apresentar a Teia Literária, mas depois pensei novamente e vi que a data era tão especial, uma comemoração à cidade de Jundiaí, e aí retomei meu pensamento e falei o seguinte: eu acho que eu vou abordar um assunto e que conjugue as três estruturas que formaram um triângulo cultural que hoje está aqui representado nessa homenagem, que é a Teia Literária, a cidade de Jundiaí e a temática da Teia Literária 4, que é os narradores do século XXI. Então, por isso, eu vou ler um texto breve e que argumentará e tratará sobre esse assunto. Registro logo, nas minhas primeiras palavras, a imensa satisfação que sinto enquanto cidadã desta cidade, enquanto professora universitária, enquanto pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição que represento, enfim, enquanto uma das narradoras do nosso século, estar aqui participando da comemoração de aniversário da nossa cidade. Mais uma vez, Jundiaí dá um passo à frente na sua administração pública, cultural, ao aproximar o saber produzido e discutido na universidade à sua sociedade, diluindo a fronteira do saber entre a universidade e a sociedade, ao reconhecer como válido o investimento nesse projeto literário das literaturas de língua portuguesa, a Teia Literária. Só apenas para destacar, a Secretaria de Cultura está apoiando a Teia Literária 4. Cabe aqui o registro dos meus agradecimentos por nome de toda a equipe da Teia Literária, a todos, principalmente desta cidade, que se dedicaram em tornar real a iniciativa cultural proposta para este 4º número da revista, Os Narradores do Século XXI. Agradeço, portanto, à Prefeitura da cidade de Jundiaí, ao prefeito Miguel Haddad e às suas entidades representativas, a Secretaria de Cultura de Jundiaí, representada na singular qualidade do profissionalismo competente e, ao mesmo tempo, amável da senhora Penha Martins, a secretária de Cultura, a toda a equipe de profissionais da Secretaria de Cultura, tantos que trabalharam diretamente ou indiretamente para a concretização deste dia, e estendo também os meus agradecimentos ao Museu Histórico pelo todo o apoio que foi dado. Estendo também meus agradecimentos à diretora da Biblioteca Nelson Fult, Neisi Cardoso, à equipe da TV Jundiaí, à Fundação José Saramago, e não posso deixar de destacar o agradecimento a todos os professores doutores que compõem o conselho editorial da Teia Literária. Claro que dou uma especial atenção ao professor doutor já mencionado, Jorge Valentim, que é o coordenador executivo e que muito contribui para a Teia Literária, destacando-a cada vez mais no cenário acadêmico. A Teia Literária se destina a propor reflexões sobre os caminhos estéticos e éticos que os nossos autores estão traçando neste início de século, para narrar a história da contemporânea civilização. José Saramago é homenageado desta edição da revista. A escolha por esse escritor se deu não somente por ele ser o Prêmio Nobel de Literatura em 1998 e o maior escritor da contemporaneidade em língua portuguesa, e convém ressaltar, um dos mais destacáveis em termos de literatura universal, mas principalmente por apresentar o comprometimento moral e social com o mundo, seja no papel do cidadão, do escritor e do narrador. Por isto, apresentamos ao longo de toda a revista algumas das ideologias defendidas pelo escritor português, como, por exemplo, a preocupação com o bem-estar dos animais e com a preservação ambiental, preocupações que dialogam com os projetos envolvidos pela administração da nossa cidade, aproximando desse modo a voz do exemplar narrador dos séculos XX e XXI, a voz de uma cidade que procura cada vez mais propor um diálogo satisfatório entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, que é Jundiaí. Finalizo a minha apresentação com a leitura de fragmentos que revelam essa outra admirável vertente da personalidade humanista do nosso Nobel de Literatura, tendo a esperança que estes fragmentos também sirvam para nos induzir à reflexão de como nós, enquanto cidadãos, estamos narrando a nossa história no nosso mundo e na nossa sociedade. Portanto, nos diz Saramago:
Pudesse eu e fecharia todos os zoológicos do mundo. Pudesse eu e proibiria a utilização de animais nos espetáculos de circo. Não devo ser o único a pensar assim, mas arrisco o protesto, a indignação, a ira da maioria que encanta ver animais atrás de grades ou em espaços onde mal podem mover-se como lhes pede a sua natureza. Isto no que toca aos zoológicos. Mais deprimentes do que esses parques, só os espetáculos de circo que conseguem a proeza de tornar ridículos os patéticos cães vestidos de saias, as focas a bater palmas com as barbatanas, os cavalos empenachados, os macacos de bicicleta, os leões saltando arcos, as mulas treinadas para perseguir figurantes vestidos de preto, os elefantes mal equilibrados em esferas de metal móveis. Que é divertido, as crianças adoram, dizem os pais, os quais, para a completa educação de seus rebentos, deveriam levá-los também a sessões de treino ou de tortura, suportadas até a agonia pelos pobres animais, vítimas inermes da crueldade humana. Os pais também dizem que as visitas aos zoológicos são altamente instrutivas. Talvez o tivessem sido no passado. E ainda assim, duvido. Mas hoje, graças aos inúmeros documentários sobre a vida animal que as televisões passam a toda hora, se é a educação que se pretende, ela está aí à espera. Esse é o texto do Saramago. E aí eu questiono, parafraseando o próprio Saramago. Será que continuaremos a sair e a entrar de um mundo injusto? Assim como aconteceu com ele? Podemos começar, cada um de nós, a incitar a mudança neste cenário, pois, como afirmou o próprio Saramago, a alma humana é uma caixa de onde sempre pode saltar um palhaço a fazer caretas e a deitar-nos a língua de fora. Mas há ocasiões em que esse mesmo palhaço se milita a olhar-nos por cima da borda da caixa. E se vê que, por acidente, estamos procedendo segundo o que é justo e honesto. Acena aprovadoradamente com a cabeça e desaparece, a pensar que ainda não somos um caso perdido. De fato, ilustre Saramago, não somos um caso perdido. Assumiremos o compromisso de lançar mão de palavras e de atitudes que prezam pela ética e pela liberdade da vida, seja ela qual for. Obrigada.